Questão 40 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio e esboce o gráfico da função. A função é fx igual a x² menos 2x mais 1. Eu faço da seguinte forma. Sempre que eu vou procurar o domínio de uma função, eu começo considerando o conjunto mais amplo, que nesse caso aqui é o conjunto dos números reais, e retiro dele todas as limitações devido às condições de existência. Então, cada forma que eu usar uma operação, uma estrutura algébrica, vai ter um regime de aplicação para aquela operação. Então ela vai ser válida em alguns pontos e pode ser que não seja válida em outros. Então eu tenho que analisar isso e retirar onde pode se dar problema, para a função poder ser avaliada em todo o seu domínio sem problema. Se tivesse um radical, eu precisaria que o radicando fosse maior do que zero. Se tivesse uma fração, eu precisaria que o denominador fosse diferente de zero. Então é disso que eu estou falando. Acontece que aqui é uma função polinomial. Uma função polinomial é do tipo um coeficiente vezes x², o coeficiente aqui é 1, o coeficiente aqui é menos 2 vezes x elevado a 1, o coeficiente aqui é 1 vezes x elevado a 0. Então, como eu tenho essa estrutura, eu sei que é uma função polinomial. E funções polinomiais são definidas para todos os valores reais. Sendo assim, não tem limitação. O conjunto que limita isso é um conjunto vazio. Então, eu faço essa operação. Eu mostrei aqui, eu fiz questão de colocar o conjunto vazio para deixar claro que essa forma de agir funciona mesmo quando não existe nenhum problema na função. Um conjunto de números reais menos um conjunto vazio sobra o conjunto de números reais, que é o domínio dessa função. Ela é definida de todos os números reais. Encontrei o domínio, agora eu vou esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, primeiro eu olho para ela e vejo que é uma parábola. Eu preciso de algumas coisas para plotar uma parábola. Eu preciso saber a concavidade dela, de onde ela toca no eixo y e quais são as raízes. No mínimo, pelo menos isso. Eu posso até ter mais pontos, mas com esse já dá para traçar. Então, olhando aqui, eu vejo que o coeficiente do x² é positivo. Então, concavidade para cima. Então, concavidade para cima. O a é maior do que zero. Agora eu vou calcular onde ela toca o eixo y. Então, eu avalio no x igual a zero. Então, x igual a zero eu substituo aqui. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 1. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 1. 0 aqui, dá igual a 1. Então, ela toca no 1. Então, eu marco esse ponto aqui em preto. 0, 1. Eu também preciso das raízes. Então, as raízes eu pego a função igual a zero e encontro quais valores de x faz ela valer zero. Então, fazendo isso, eu vejo que essa raiz quadrada dá zero. Ela dando zero, eu vou ter duas raízes iguais, porque sempre tem duas raízes. No caso aqui deu o mesmo valor, deu x igual a 1. Quer dizer que são duas raízes iguais a 1. Então, x igual a 1 retorna o valor da função igual a zero. Então, ela só toca aqui, não vai tocar no 1 em outro lugar no x, só no 1. Então, marquei esse ponto, e sei que a concavidade é para cima, eu já posso traçar o gráfico. Então, pronto, traçando o gráfico aqui, passando por esses pontos, concavidade para cima, já plotei a função. Só preciso disso mesmo. Então, fiz o que a questão pediu, deu domínio, esbocei o gráfico, e assim a questão foi completamente resolvida.